Porque você não pode esperar só pela escola. Oi pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim lhe dizer porque você não pode esperar só pela escola ou só pelo professor. Sabemos que a escola é muito importante, pelo menos a maioria da gente, né? Sabemos que a escola é muito importante, mas mesmo assim a criança não pode, a criança ou o aluno, né? Não pode estar pegando os materiais escolares ou só mesmo estudando apenas na escola. Eu sei que tem pais, né? Acredito que ainda existem pais que acreditam que só a criança ir para a escola já tá bom, já é o suficiente que aquele aluno precisa para a sua vida. Sei também que tem pais que acham uma besteira o professor passar uma atividade para casa. Nisso, não coloca a criança para fazer atividade, achando que ela estaria perdendo tempo ali, tanto a criança como o responsável, né? Além de não fazer essas atividades da escola, eu acredito que tem pais que não buscam ajuda, né? Além de não ajudar a criança, não buscam ajuda de outra forma. Acredito que também existem alguns pais que ali ajudam, né, seu filho na atividade de casa, mas também é só aquilo, não procura a ajuda de alguma forma, né? Outro tipo de ajuda. Então, fica ali só nas atividades da escola. Por isso eu vim dizer o porquê que vocês não podem esperar só pela escola. Primeiro, são muitos alunos para pouco professor. Em uma sala de aula, que é bem numerosa, pelo menos aqui na escola perto, tem sala com 20 ou 30 alunos, onde existe ali crianças, mais de uma criança que tem alguma dificuldade. Tem criança que existe dificuldade de atenção, tem criança que tem dificuldade de leitura, tem criança que tem dificuldade de escrita, entre outras dificuldades. E também pode existir alguma criança com mais de uma dificuldade. E o professor não pode deixar as outras crianças de lado enquanto foca nessa criança que está com dificuldade ou nessas crianças que estão com dificuldade, que pode até ser a maioria das crianças, né? E mesmo que não seja, mesmo que seja só umas 5, umas 3, mas ela não pode fazer isso. E eu acredito que os professores têm um cronograma a seguir, onde ali elas têm que ir passando, né, os assuntos até tal assunto até o fim, né, do ano letivo, né? Quando chegar ao fim do ano, tem que ter passado tantos assuntos para as crianças. 2. A família deve estar presente na vida escolar das crianças, dos alunos. Quando o responsável está presente na vida escolar dos alunos, na vida escolar das crianças, torna a aprendizagem, a alfabetização mais fácil para a criança. Mas não só na fase da alfabetização, né, que tem muitas crianças que já passou da fase da alfabetização, os pais também precisam estar presentes em toda a vida escolar, eu acredito, para que melhore aí cada dia mais os estudos. Eu não estudei sobre mente de criança, sobre como funciona, né, a mente das crianças, mas eu acredito fortemente que quando o responsável, quando a mãe, quando o pai está ali presente, quando a criança vê, quando ela sente, porque a criança também sente, que o responsável está ali se preocupando com ela, está ali se preocupando com o que ela está fazendo, com o que ela está passando, eu acredito que ela se sente muito mais alegre, muito mais feliz, ela vai se sentir muito melhor. E com isso vem a vontade de prosseguir, a vontade de estudar, a vontade de não deixar os estudos, né? E quando a criança se sente triste, que é quando ela se sente que os pais não estão nem aí, além de outras coisas, quando a criança se sente triste, ela não tem vontade de estudar, né? Não tem vontade às vezes nem de brincar, né? Aí fica ali quieta num canto, isso faz com que ela deixe de fazer o que precisa ser feito. Então, pessoal, tá aí alguns porquês que você não deve esperar só pela escola ou só pelo professor. E para te ajudar nessa, eu também trouxe aí, se você não assistiu ainda, no mês de abril, eu trouxe o mês de abril todinho, vídeos para te ajudar a criar uma rotina de estudo com a criança, né? Que criando a rotina de estudo, a criança vai ali, está evoluindo, seja ela não gosta de pegar no caderno, ou seja ela que sempre está ali fazendo as atividades que o professor passa, sem aquela vontade de não querer. Então aí assistam os vídeos, coloquem em prática e ajuda seu filho de alguma forma. Vai melhorar bastante aí os estudos dos seus filhos. E uma dica que eu dou, além da rotina de estudos, é colocar ele no reforço escolar, caso você não tenha colocado. Mas também não deixe para colocar no reforço escolar, para procurar o reforço escolar só no final do ano. Por que não procurar o reforço escolar só no final do ano? Eu sei que tem pais que procuram reforço escolar logo no começo do ano, mas eu sei também que tem pais responsáveis que deixam para procurar depois.
Às vezes procura no meio do ano e às vezes no fim do ano. Mas é preciso perceber quando a criança está precisando da ajuda e começar a ajudar a criança, mas também, se quiser, também ajudar antes mesmo que a criança precise, melhor ainda. Porque você não pode procurar o reforço escolar só no final do ano. Primeiro, o reforço escolar não faz milagre. Temos pais que procuram o reforço escolar só mesmo no final do ano para fazer a última prova, achando que a criança estudando ali algumas horinhas antes da hora da prova já é o suficiente para ela aprender e fazer a prova. Mas o conselho que eu lhe dou, se você está vendo que a criança não está indo bem desde agora, então procure logo agora o reforço escolar. Não espere chegar ao final do ano, quando a criança fazer a última prova, para poder procurar o reforço escolar. É o chamado apagar incêndio. A gente não deve procurar o professor de reforço escolar só para apagar incêndio. 2. Você pode não encontrar vaga. Os reforços escolares, né, como estão cada dia mais, até onde eu sei, chegando mais crianças, né, mais famílias procurando reforço escolar, então você pode não encontrar vaga. Mesmo aquele reforço escolar que trabalha individualmente com a criança, né, tem aquela hora direcionada só para uma criança, como também aquele professor de reforço escolar que trabalha em grupo, né, no individual, vão ali acabar as horas daquele dia e não vai ter mais hora para o novo aluno, né, a nova família. E em grupo, às vezes tem reforço escolar que trabalha em grupo de 4 crianças, tem reforço escolar que trabalha com 6, com 8, mas até os que trabalham até com mais crianças, né, que tá dando certo trabalhar com mais crianças, pode não encontrar vaga. 3. Não se deve se estudar para uma prova só horas antes. Aquela família que procura o reforço escolar só para apagar incêndio, que no caso seria só para a criança fazer a última prova, a criança fez ali a última prova do bimestre e não passou, e a família buscou ali horas antes dela fazer a última prova do ano, buscou a ajuda ali do reforço escolar para a criança estudar algumas horas antes do dia da prova, né? Para essa criança fazer a última prova do ano para ver se passa. A criança, além dela precisar estudar dias antes para fazer uma prova, um trabalho, quando a criança pega ali uma rotina de estudos, né? Estudar hoje, estudar amanhã, estudar depois, estudar o mês inteiro, estudar todos os dias, melhor ainda para essa criança, né? Que ela vai ali estar estudando, já que o professor vai passando, estudando, até que, pode ser até que ela não precise se esforçar muito para fazer a prova ou o trabalho. Então, quando a criança pega uma rotina de estudos, ela vai, mesmo que ela não esteja entendendo o assunto, vai servir bastante de ajuda para ela ali. Só em ela estar revendo aquele assunto que o professor passou. Principalmente se ela está sentindo dificuldade numa coisa, ela vai tentar novamente, vai tentar novamente, vai tentar novamente, até conseguir. Pais, não procure reforço escolar no final do ano. Não procure agora no começo do ano. Pelo menos procure no meio do ano. Ensina a sua criança a pegar um ritmo de estudos para que ela venha melhorar nos estudos, para que vocês, tanto você como responsável, como a criança também, não venha sofrer no final do ano, achando que não vai passar de ano, ou realmente não passando de ano. Essa criança não venha chegar aí em 2026 entrando para a mesma série, para o mesmo nível escolar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.